Olá, como já falamos no vídeo anterior, nós estamos fazendo uma sequência de 3 estudos rápidos sobre a vida cristã, né? Nosso pastor tem estudado sobre o crescimento da igreja e para que a nossa igreja possa crescer, a gente precisa ter o crescimento pessoal. Então, a igreja são formadas por pessoas, por membros. E qualquer igreja, ela só cresce se os membros tiverem um crescimento, uma maturidade. Então, nesse período de férias pastoral, do descanso pastoral do reverendo Edson Safra, a gente está trazendo, então, esses 3 pilares, são os pilares da vida cristã, né? São as orientações básicas para a vida cristã. Então, o primeiro, nós falamos domingo passado, dia 17 de janeiro, que é a leitura bíblica. Hoje nós falaremos sobre o segundo, que é a oração. E domingo que vem nós falaremos sobre o terceiro, que é jejum. Se você é inscrito no canal e está acostumado a ver aulas de matemática e física, você pode ficar. Isso não vai te atrapalhar em nada, não. Até é muito bom, são orientações que valem independente da religião que você segue, né? A gente precisa da palavra de Deus, precisa da leitura bíblica também. Está sendo feito especificamente para os membros da Igreja Presbiteriana de Cana Verde, mas não necessariamente qualquer um pode assistir. Seja muito bem-vindo e espero que você fique conosco. Para iniciarmos, então, nós vamos fazer a leitura bíblica do Salmo 91, dos versos 1 ao verso 4. Fala lá: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Antes de compartilhar com vocês o que está no devocional Dia e Noite com Spurgeon, nessa manhã do dia 24 de janeiro, então, aqui fala que o que habita no esconderijo do Altíssimo. Nós, como cristãos, nós devemos habitar no esconderijo, nos esconder, descansar à sombra do onipotente Deus. E esse que descansa na sombra do onipotente, esse que tem assim o Senhor como seu alto refúgio, ele diz ao Senhor, meu refúgio e baluarte, né? É como se Deus fosse assim, aquele troféu, aquela coisa assim que ele tem de mais precioso, Deus meu, em quem confio. Então ele confessa a Deus toda a sua confiança. Por quê? Porque ele fala, aqui a gente vai, o devocional de Spurgeon vai se deter no versículo 3, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, o nosso livramento, quem nos livra, nos guarda, é Deus, né? Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estará seguro. Então, a nossa segurança está no nosso Deus. Spurgeon fala o seguinte, ele se concentra aqui no verso 3, pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Ele pega só essa parte A do versículo. E ele fala, Deus liberta seu povo do laço do passarinheiro em 2 sentidos. Os livra dele e os tira dele. Primeiro, ele os liberta do laço. Não os permite que entrem nele. E em segundo lugar, se forem pegos ali, ele os tira dele. A primeira promessa é a mais preciosa para alguns. A segunda é a melhor para outros. Ele te livrará do laço. Como? O problema é,
muitas vezes, o meio que Deus nos liberta. Ele sabe que nosso desvio logo resultará em nossa destruição. E em sua misericórdia nos envia a vara. Dizemos: Senhor, por que isso? Sem saber que o problema foi o meio de nos libertar de um mal muito pior. Muitos têm sido salvos da ruína por suas tristezas e cruzes. Estes afastaram os pássaros das redes. Em outros momentos, Deus mantém seu povo fora do laço do passarinheiro, dando-lhes grande força espiritual, de modo que, quando são tentados a fazer o mal, dizem: como posso fazer essa grande maldade e pecar contra Deus? Mas que bênção será se o cristão, numa hora ruim, for capturado na rede e ainda assim Deus o tirar dela. Ó desviado, você pode ser abatido, mas não se desespere. Embora você tenha andado errante, ouça seu Redentor dizer: volte, filho desviado, terei misericórdia de você. Mas você diz que não pode voltar, pois é um prisioneiro. Então, escute a promessa, pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Você já foi liberto de todo o mal em que caiu, e embora nunca deixe de se arrepender de seus caminhos, aquele que o amou nunca o rejeitará. Ele o receberá e lhe dará júbilo e alegria, que seus ossos quebrados possam regozijar-se. Nenhum pássaro do paraíso deve morrer na rede do passarinheiro. Então essa foi a leitura de Spurgeon para hoje. Vamos louvar nosso Deus com a bendita hora de oração?
Vamos orar então, para iniciar, para a gente passar então ao estudo. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, Pai, porque temos essa oportunidade, Senhor, de mesmo distante, Senhor, estarmos em comunhão contigo, Senhor, mesmo distante uns dos outros, Senhor, podemos nos unir através da internet, Senhor, que mesmo distante, Senhor, podemos estar em plena comunhão contigo, Pai. Ó Senhor, nós te suplicamos, Senhor, que tu possas falar aos nossos corações, Senhor, que tu possas usar a tua palavra, Senhor, que tu possas usar a minha vida, Senhor, e falar aos nossos corações nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Amém. Nós estamos então vendo as orientações para a vida cristã, né? Eu baseei nos devocionais ministrados durante a oração da madrugada da SAF pelo reverendo Luiz Ricardo. Foi o primeiro que a gente fez, até falou domingo passado, foi dele, Como Colher o Seu Maná, e é sobre a leitura diária. Nós devemos ler diariamente a palavra de Deus, estar sempre em comunhão com Deus. É através da leitura da palavra que Deus vai falar com você, que Deus vai mostrar a sua verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Se você quer realmente ter uma vida feliz, você tem que conhecer a palavra, né? Não tem como você não ler a palavra e conhecer Deus. É através da palavra de Deus que você passa a conhecer Deus. Não tem como você agradar alguém a quem você não conhece. Então você precisa conhecer Deus. Você precisa conhecer o Deus da palavra através da sua palavra para poder então fazer a vontade dele. Porque ele tudo já fez por você. Hoje nós veremos o assunto Toque o Mundo através da oração. Então nós veremos mais especificamente sobre oração. Oração é um outro pilar. Enquanto você lê a palavra, Deus fala com você. Durante a oração, você fala com Deus. E no próximo domingo a gente vai ver rapidinho algumas notas sobre jejum. Gostaria então que a gente lesse nesse instante Mateus 7, os versículos 7 e 8 de Mateus 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Esses são versículos sobre oração. Então nós devemos pedir, buscar, bater. É uma oração incessante que Deus nos recomenda, que o próprio Jesus ordena. Jeremias 33:3 fala: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Não há vida cristã sem oração. Não tem família forte sem oração. Não tem igreja forte sem oração. Não tem igreja avivada sem oração. Não tem avanço missionário sem oração, né? A oração é o oxigênio da alma, é o que dá força, de onde vem o poder para as nossas vidas, né? Então, para ser um crente de fato, de verdade, para você ter uma fé verdadeira, você tem que orar. Se não ora, você não vai ter experiências com Deus, você não tem a oração, né? Eu acho muito interessante. A Ana Maria Prado, ela sempre fala, né, que ela leu em algum lugar e ela sempre cita. O crente precisa tanto da leitura da palavra como da oração. E a leitura da palavra, eu não sei se eu deixei muito claro isso na semana passada, a gente não é simplesmente ler a palavra, a gente tem que estudar a palavra. A gente tem que a gente tem que ouvir Deus através da palavra. E a gente precisa falar com Deus através da oração. Então, Deus chama
Deus chama você para orar, né? Pedir, buscai, batei, Deus está te chamando para orar. Invoca-me, é uma ordem, Deus está te chamando para falar com Ele, né? Deus tem um plano maravilhoso, através do qual você pode influenciar o mundo inteiro. Esse plano não é apenas para algumas pessoas. Oração não é para um ou outro. Não, oração é para todo cristão. Todo cristão verdadeiro, todo aquele que todo aquele que quer seguir Jesus, ele precisa orar. A oração é o oxigênio dele. Oração é alimento, né? Então a gente, quando eu era solteira, a gente falava muito da vitamina BO, Bíblia e oração. Crente verdadeiro precisa de Bíblia e oração. Então, obedecer o ID através da oração. Então, através da oração, você pode se colocar ao lado de qualquer missionário, você pode se colocar ao lado de qualquer pregador. Através da oração, você vai levar o evangelho às outras pessoas, né? Então, sempre é dito, né, que missões se faz com quê? Primeira coisa de missões é a oração. Missões se faz com os joelhos dos que oram, com as mãos dos que contribuem e com os pés dos que vão. Então, primeira coisa, oração. Ninguém vai para o campo missionário sem oração, sem buscar a Deus em oração primeiro. Então, a oração é uma forma de você cumprir a ordem. É imperativo. Ide por todo mundo. É imperativo, né? É a ordem de Deus. Não existe esse cristão que foi chamado. Ninguém foi chamado para ficar quietinho lá e assistir culto só, não. Cada um foi chamado com uma missão. Deus tem uma missão na vida de cada um e nós precisamos, através da oração, também descobrir e exercer a nossa missão no reino. Então, através da oração, você pode ser mediador no amor de Deus. Então, através da oração, você pode segurar uma criança no braço que está do outro lado do mundo, intercedendo pela sua cura, né? Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, você pode estar intercedendo ali da sua casa, do seu cantinho de oração. Deus deu esse meio, né, de você participar do trabalho do reino através da oração, né? Nós temos no decorrer dos séculos, né, muitas pessoas, né, você pode ser usado para a expansão do reino. Nós temos no decorrer do século muitas pessoas que influenciaram o mundo através da oração. Mas tem também na Bíblia, toda a Bíblia, você vai achar oração. Tá cheio de pessoas orando e Deus agindo, de Gênesis a Apocalipse. Então, a oração está ali presente. A gente vê que a oração move o coração de Deus. A oração, ela faz com que você fala assim, mas Deus já sabe tudo. Deus sabe, mas Ele quer ouvir dos nossos lábios, Ele quer ouvir do nosso coração, da nossa boca, né? Então, nós temos pessoas que se destacaram em oração. E fala assim, mas eu não vou ser igual Tiago, meio-irmão de Jesus. Dizem que Tiago, quando foi ser preparado, quando seu corpo foi ser preparado para ser sepultado, então os seus joelhos pareciam joelhos de camelo, de tanto que ele intercedia pela igreja primitiva, né? Tem um missionário da Índia, o Hyde, ele era conhecido como Hyde o que ora. Nós temos também o exemplo da Susanna Wesley. Susanna Wesley, ela foi mãe de 19 filhos. E entre os filhos dela, nós temos John Wesley. John Wesley é responsável
pelo grande avivamento, por um grande avivamento, acho que do século XVIII, na Inglaterra. As igrejas já estavam assim, ficando, não tendo a Bíblia como verdade absoluta, mas aqueles cultos já sonolentos, e um grupo de jovens alunos de Oxford, entre eles estava John Wesley e Charles Wesley. Charles Wesley, a gente tem muitos hinos compostos por Charles Wesley, e essa mãe, né, a Susana, ela tinha 19 filhos, mas 1 hora por dia que ela se fechava no seu quarto. E todos eles sabiam que não podia incomodá-la, porque ela estava orando por eles. E ela orava incessantemente, todos os dias, 1 hora por dia. Os pais da igreja, os reformadores, todos eram homens de oração, né? Então, a igreja cristã vai receber poder através de oração. Se você é um cristão verdadeiro, você tem que ter compromisso, você tem que ter uma vida de oração. Não há qualquer razão para que você não se tornar firme na sua vida pessoal de oração. Então, eu acho que é uma questão de disciplina, de uma questão pessoal mesmo. Eu falo que a melhor coisa que me aconteceu foi nessa pandemia começar a orar de madrugada. Então a Sociedade de Senhoras, a Sociedade Auxiliadora Feminina, começou a fazer a oração da madrugada. Começou no finalzinho de março, eu comecei a participar no dia 4 de abril. Acho que foi 4 de abril ou 2 de abril, uma coisa assim. Foi logo bem no comecinho do mês de abril. E foi ótimo para mim. Por quê? Porque eu orava, eu lia a Bíblia e eu orava todos os dias. Sim, é preciso, é necessário. Mas era comum eu chegar e acordar atrasado. Aí saía para a escola na correria, naquela coisa, e aquele lufa-lufa do dia a dia, aquele corre-corre. E às vezes quando eu voltava do turno da noite, às 10h30, que eu saía da escola, chegava em casa, aí que eu ia ler a Bíblia. E aí o cansaço já estava batendo, eu pegava a Bíblia, eu ficava de pé na cozinha, porque se eu sentasse, eu ia cochilar. E ficava de pé lendo a Bíblia, então, e ali lia um capítulo e estava bom, e já orava e deitava e queria dormir. E com a oração da madrugada, eu passei a dar as primícias do meu dia. Então, hoje eu acordo às 3:50, aí já está começando, porque antes começava às 4, mas hoje começa 10 minutos antes, porque tem a leitura e comentário de Spurgeon pelo reverendo Nélio Quaresma. Então aí eu vou participar. O primeiro bloco atualmente está sendo Eu e Minha Vida. Então, primeira coisa, eu vou orar pela minha vida, pela vida dos meus filhos, pelo meu esposo, pela minha igreja, os meus pedidos pessoais, né? E a gente vai orar por outras coisas também. A gente tem ali um momento de pregação da palavra de Deus, 20 minutos. E eu falo que foi uma organização na minha vida devocional. Porque hoje, os primeiros momentos, a primícia do meu dia é dedicada ao Senhor. Acaba por volta de 6 horas, aí eu já vou fazer a minha leitura, o meu estudo, a minha colheita do maná e também orar novamente para aí então eu vou tomar meu café e a vida 7 horas, então a gente já está liberado assim e começando o dia. Mas as primícias do meu dia estão dedicadas a Deus. A gente tem que ter um momento
A gente tem que ter um tempo de comunhão. A gente tem. Eu não falo que você fala assim, eu tomo remédio para dormir, eu não posso levantar. Não, o sono da madrugada, assim, me faz muita falta. Eu não estou falando para você fazer como eu não estou falando para você orar de madrugada, não. Mas tenha um horário, separe um tempo para você se dedicar à oração e à leitura da palavra. A comunhão diária é importante, é imprescindível para as nossas vidas. É urgente nós termos uma vida de oração. Jesus está voltando, Jesus está às portas, ele está voltando. E nós precisamos ter uma vida de oração. Porque a oração, como eu já falei, é o oxigênio. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que oração é o oxigênio da alma, né? No estudo sobre oração que eu vi certa vez com o reverendo Hernandes, ele destaca alguns pontos importantes, né? Então, o primeiro ponto é que a igreja cristã recebe poder pela oração. Então, pela oração é que começa a obra missionária. A gente olha lá em Atos, no livro de Atos, lá no primeiro capítulo, Jesus é assunto aos céus e ele fala, olha, permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido do Espírito Santo. E então o povo se junta e a igreja passa a orar até que tenha descida do Espírito Santo. Então eles passam 10 dias, mas a gente tem que orar até que a oração, a gente tem que orar quando você tem alguma coisa pedindo ao Senhor, para que você tem que orar até que não é eu já orei por esse meu filho, não, eu já orei uma semana, não aconteceu nada. Não, você tem que orar até que a ordem de Jesus não foi para eles assim, vocês esperam 10 dias, vocês fiquem em oração 10 dias. Não, fiquem em oração até que. Deus quer ver a nossa perseverança também. A ordem é essa, nós temos que perseverar. O mundo hoje parece que não persevera, não insiste em oração. Nós estamos no mundo online, tudo na hora, a gente quer tudo para ontem. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então nós temos que perseverar na oração. A igreja cristã vai receber poder através da oração. A obra missionária vai acontecer através da oração. E aí quando desce o Espírito Santo, que ele tem o Pentecoste ali, aí depois a igreja crescendo, aquela coisa, e aí então chegam para Pedro e falam assim, as viúvas dos helenistas estão sendo deixadas de lado. Então, lá em Atos 6, acho que é Atos 6, 14, não sei porque que eu fechei, Atos 6, 4. Aí, o que Pedro fala, né? Ele institui, aí a gente vai ter a instituição dos diáconos, fala assim, não, vamos ver homens, né, de fé, vamos, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir mesas. Mas irmãos, ele podia ter falado assim, não é razoável que a gente largue isso para lá, o povo reclama mesmo. Não deixou de atender, mas ele não deixou de orar também. Olha o que ele fala. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Então, há trabalho certo para todos. E
e a oração não pode deixar de existir. Ia sobrecarregar os discípulos. E ele fala assim: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eu acho interessante, numa das pregações do reverendo Hernandes, ele fala assim: por que vem primeiro a oração e depois o ministério da palavra? Então, tem muita especulação, coincidência, só que a oração é muito importante, senão ela não estaria vindo primeiro. Não tem como você ter a palavra sem a oração, sem a orientação de Deus, sem pedir a orientação de Deus antes, né? Então, outra coisa, a oração é a base para o avivamento da igreja. Lá em 2 Crônicas 7,14 fala o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu a sua prece e sararei a sua terra. Nós queremos que a terra seja que sare a terra, nós queremos que a pandemia acabe, mas nós temos que buscar. Se o meu povo, o povo de Deus, tem que se humilhar e orar e buscar a face de Deus. A gente quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus da bênção. A gente quer as bênçãos, mas não quer pagar o preço. A gente não quer gastar tempo em oração. A oração é a base. Sem oração não tem avivamento. O grande avivamento que teve na Inglaterra, quando eu até falei agorinha mesmo sobre a Susana Wesley, né? John Wesley foi um grande avivalista e as igrejas estavam assim, mortas, mornas, paradas, usam até o termo histórico, estavam sonolentas. E então, na Universidade de Oxford, um grupo de jovens começou a se reunir e orar todos os dias, diariamente. E dali saiu, então, um grande avivamento. Nesse grupo estava John Wesley e Charles Wesley, né? E aí, então, começou o grande avivamento. Todo grande avivamento começa com oração. Lá na Coreia, eu lembro quando começou o Desperta Débora, Ana Maria, não a Prada, tá? Ana Maria, primeira esposa do reverendo Jeremias, né? Já está com Jesus na glória. Ela foi então, e ela quis saber como que tinha, ela viu a consagração de 50 mil jovens ao serviço do Senhor. Então, ela ficou sabendo que ali nada acontecia sem oração. E que aquelas mães oraram, intercederam por aqueles jovens muito tempo. A igreja da Coreia, ela tem oração todos os dias, é diário. Se a igreja não tiver oração todo dia, ela não abre, né? Então, a oração é a chave do avivamento, não tem como, né? Também na Inglaterra, né, o tabernáculo de Spurgeon, e Spurgeon conseguia reunir 12 mil pessoas lá naqueles tempos, lá nos 1800 e alguma coisa. E aí uma vez perguntaram para Spurgeon qual que é o motivo de ele conseguir tanto assim, aquela igreja tão avivada. E eu particularmente gosto muito de Spurgeon, eu acho ele um poeta. Eu sempre leio o devocional de Spurgeon, eu acho assim que ele é uma pregação poética, vamos dizer assim. E ele então responde para quem perguntou para ele qual que era o segredo. Ele fala assim, não, eu tenho uma usina de poder. E essa usina, que usina de poder era essa?
Todas as segundas-feiras nós temos toda a igreja orando, nós temos a reunião de oração toda segunda. E enquanto Spurgeon estava pregando no domingo ali, todos os domingos, tinha um grupo de irmãos orando por ele. Ele falou assim, aqui embaixo tem um grupo de irmãos intercedendo, orando, clamando para que Deus operasse ali. Então, sem oração, não tem avivamento. No começo do ano, minha irmãzinha falou para mim, a gente tem que orar na Semana Mundial de Oração, na primeira semana de janeiro, né? Nós temos que orar por avivamento. Temos que orar por avivamento. Estava só eu e ela na igreja nesse dia. Sim, mas para a igreja passar por um avivamento, nós, os irmãos, nós que fazemos parte, precisamos ter uma vida de oração. A oração é a base para o avivamento. A oração também é a base para a restauração da nação, né? Então, a igreja nossa, né? Eu não lembro o nome, um missionário urbano em Nova York. Ele então fez um folhetim e convidou. Foi uma época que estava assim era uma época de quebradeira geral. Então os empresários estavam quebrando, as ferrovias estavam quebrando, os bancos estavam quebrando, estava assim uma derrocada. Foi em 1850, estava tudo falindo, né? E ele faz um folhetim, esse missionário urbano, Lampier, acho que é o nome dele, que eu anotei aqui meio atrapalhado. Ele imprimiu então esse folheto e distribuiu, convidando esses empresários, esses homens de negócio, a participarem de uma reunião de oração no hotel onde ele estava hospedado. E na primeira semana apareceram 6 pessoas. Na segunda semana, 40. E a partir daí, passou também a ser mais a miúdo, né, essas reuniões. E com 6 meses, eles já estavam com 10.000 pessoas ali orando. E dessa reunião, né, que saiu então, eles mandaram para o Brasil o jovem Ashbel Simon, que foi aquele que trouxe a igreja presbiteriana para o Brasil, né? Então, a igreja presbiteriana do Brasil é fruto desse avivamento nos Estados Unidos, né? Então, a restauração, não apenas da nação, mas também o avivamento da igreja, as missões, é através da oração. Outra coisa que a oração faz, a oração muda circunstâncias, né? Tem coisas que Deus não muda, os decretos de Deus não mudam, mas algumas coisas só mudam através da oração. Então, nós vemos lá Abraão intercedendo, orando, e Deus falando assim, mas se o senhor achar lá 20, 10, mas o que Abraão estava fazendo ali? Ele estava intercedendo pelo seu sobrinho Ló. Ele sabia que Ló estava naquela cidade. E Deus então salva Ló, né? Moisés, numa certa batalha ali, Moisés estava com seus braços estendidos. Enquanto os braços de Moisés estavam estendidos e Moisés orando, eles estavam sendo vitoriosos na batalha. Mas quando ele baixava, a coisa ficava mais feia para o povo de Deus. Então,
a oração muda a circunstância, foi até chegar ao ponto de colocarem, das pessoas ficarem sustentando os braços ali de Moisés, enquanto ele orava a Deus até a vitória, né? Então, a oração, ela muda as circunstâncias. A gente não tem que orar por vitória na nossa vida. A gente tem que orar até que a vitória chegue. Até que, né? Ezequias também teve várias mudanças através da oração. O rei da Síria vinha atropelando e lambendo tudo ali. E era um reino perverso. E eles já tinham tomado ali as 10 tribos do norte. E quando eles chegam, então, faltava só as 2 tribos do sul, só o Judá ali, e eles então mandam uma carta, não tem Deus que segura. Mas Ezequias vai então e leva aquela carta no templo, põe diante de Deus, e ali então a gente vê que um anjo foi e consumiu com 180 mil soldados. E eles nem tiveram, e o povo de Jerusalém nem teve que lutar. Então, Pedro também preso, né? Pedro estava preso, estava lá, e Pedro ia ser executado, mas a igreja estava orando. Então, o sobrenatural de Deus acontece quando o seu povo ora, né? E a gente vê aí, tem um livro, eu ganhei em 2003, quando eu mexi com Desperta Débora, Mães Intercessoras. O prefácio desse livro, ele é escrito pela mãe do missionário Ronaldo Lidório, Eusa Lidório. E ela fala que o seu filho, quando ele era recém-casado, recém-formado, ele foi para o Peru fazer uma pesquisa entre o povo Quechua, na Cordilheira dos Andes. E ele estava na igreja entregando uma mensagem, e ele diz que ele abriu a Bíblia no Salmo 23, começou a ler, e antes que ele terminasse a leitura, entrou um grupo de guerrilheiros encapuçados e armados. Era um grupo Sendeiro Luminoso. E ele já tinha sido avisado que se esse grupo entrasse, não saía vivo. E eles então pegaram ele e seu amigo, né? Já tinham dito que eles não deixavam voltar com vida, e capturaram então o reverendo Ronaldo Lidório, missionário, hoje no Brasil, trabalhando com os índios, né? Ele está com um projeto novo no Amazonas agora, e então tomaram e levaram lá para serem fuzilados. E no trajeto, né, diz que o reverendo Ronaldo Lidório, ele orou e falou assim: Senhor, eu estou com medo. E se eu estou com medo de ir para a morte, se eu não estou preparado, se eu não me sinto preparado para morrer, eu também não posso estar preparado para pregar a sua palavra. E com isso, então, muda aquela circunstância, e quando ele já está mais calmo, aí diz que vem um carro de som e começa com uma barulhada, uma coisa, e ele é resgatado. Seu amigo é fuzilado, mas ele é resgatado e sai de lá com vida. Mas a sua mãe conta que ela orou, ela acordou no meio da noite e sentiu aquela necessidade, então, e intercedeu. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas ela intercedeu por ele e Deus operou. Então, a oração muda circunstâncias. E para finalizar, a oração nos capacita a enfrentar os grandes desafios da vida, né? Então, no Salmo 50, 15, fala: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, Davi, quando ele volta de uma batalha para Ziclague, ele estava fugindo de Saul, e ele então tem aquela cidade
quando eles chegam ali em Ziclag, não tem, a cidade levaram tudo embora, levaram as mulheres, as crianças, seus bens. Os amalequitas seriam como se fossem uns piratas da época ali, uns terroristas, né? E leva tudo. E aí então a palavra de Deus fala que Davi, todo mundo assim, muito chateado, os companheiros de Davi começaram a querer acusá-lo e achar ruim com ele, porque eles foram para a batalha e largaram suas famílias e suas mulheres, seus filhos, foram todos levados. E a gente fala a Bíblia fala que Davi, ele redobrou, porque ele orou e perguntou para o Senhor: Senhor, eu persigo eles ou não? Ele não fazia nada sem perguntar para Deus. E Deus falou assim: não, levanta, persegue, que tudo vai ser restituído, né? Então, nós vemos também Jesus no Getsemane. Jesus vai no Getsemane, deixa lá 8 dos seus discípulos, leva 3, Pedro, Tiago e João, e os 3 mais chegados, e pede para ele, e ele vai e fala com Deus, e ele está em profunda angústia, ele está angustiado, ele está tão angustiado que está frio, porque Pedro depois vai lá para a beirada da fogueira, onde ele vai negar Jesus. Então não teria fogueira se não tivesse frio. Estava frio e Jesus estava suando, transpirando, e a alma dele estava angustiada, e ele orava e chegava e voltava por 3 vezes. Ele orou até que ele sentiu paz no coração e se sentiu pronto então para enfrentar tudo aquilo que ele tinha que fazer. E aí então o que acontece? Quando ele volta da 3ª vez, já mais fortalecido pela oração, ele então chega então os guardas e prendem ele. Ele já estava mais fortalecido para enfrentar aquilo, né? A vida também do Reverendo Hernandes, né? Ele é um milagre de Deus. Então, a oração, ela nos capacita a enfrentar. E vida crente sem leitura bíblica, sem oração, não vai ter vida vitoriosa. Deus te chama hoje. As eras de Deus estão se acabando e nós precisamos então estar preparados. O mundo é tudo urgente, mas nós precisamos ter isso em mente. Vamos estar preparados, vamos estar firmes em oração, dedicar tempo para falar com Deus e deixar Deus também falar conosco. Vamos orar mais uma vez? Pai, eu te louvo, Senhor, te bendigo, Pai, porque nós podemos chegar até teu trono de graça, Senhor, através da oração. Eu te louvo, Senhor, porque para falar com reis, presidentes, pessoas importantes, Pai, nós precisamos marcar horas, Senhor. Mas tu que és o Rei do Reis, Senhor, o Senhor dos Senhores, Pai, Todo-Poderoso, Senhor, nos recebe a qualquer momento, a qualquer hora, Senhor. E eu te louvo, Pai, porque a tua palavra nos garante que tu não rejeitas a nossa oração, Senhor, porque tu nos acalmas, Senhor, porque tu cuidas de nós, Senhor. Ó Pai, porque tu és tudo em nossas vidas, Senhor. Porque a verdadeira paz, a verdadeira felicidade estão em ti, ó Pai. Eu te louvo e te bendigo, Senhor. E te peço, Senhor, dá-nos fome e sede de ti, Senhor. Dá-nos sede de falar contigo, Senhor, sede de derramarmos a nossa alma cada dia, Senhor, diante do teu altar, Senhor. Ó Pai, usa, Senhor, os teus servos, as tuas servas que estão ouvindo nesse instante, Pai, para que possam também, Senhor, ser servos fiéis, Senhor, guerreiros de oração, Senhor.
Ó Pai, que nós possamos tocar o mundo através da oração, Senhor. Que nós possamos proclamar o Seu Evangelho, Senhor. Que nós possamos, Senhor, cumprir, Senhor, esse primeiro passo da missão a cada dia, Senhor. Esse primeiro passo do ide, Senhor, que Tu nos deixasses ordenado, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, dá-nos a cada dia fome e sede, Senhor. Aviva a Tua obra, Senhor. Sara a nossa nação, Senhor. Nós te suplicamos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Até semana que vem, então, quando nós estaremos falando sobre jejum. Até lá.